Terra Livre, eu estava no Rio ainda, né? Foi quando eu fiquei sabendo do chamado. Eu estava fazendo parte já da Teia dos Povos, como elo, né? Que é o que a gente chama. Eu trabalhava com audiovisual, comunicação, design. E aí eu me engajei para compor com a Teia e eu fiquei mais ou menos quase um ano fazendo o trabalho, né, com design, fazendo algumas coisas da comunicação para a Teia. E quando surgiu a oportunidade de me territorializar, né, ou seja, de vir para convocatória, de vir para Bahia, vir para um território, né, foi algo que me deixou muito animado, assim, porque eu já tinha uma compreensão dos limites dos movimentos da militância citadina, né, da luta que se pode fazer na cidade. E isso era uma coisa que me incomodava um pouco, né? Para mim, eu estava muito alinhado com o pensamento do próprio Movimento Sem Terra e da Teia dos Povos, que terra e território é o começo da nossa luta, né? É a forma como a gente pode começar a se estruturar. Então eu fiquei muito animado para vir, né? E eu não tinha muita expectativa de como as coisas iam ser, né? Eu sabia que eu já conhecia alguns territórios do MST, de outros momentos que eu visitei, mas eu não tinha noção de como ia ser, né? A forma como eu tinha chegar, a forma como eu tinha ser recebido, mas como na hora eu estava compondo, né, com o que eu achava mais coerente do que eu queria para mim como militância e como fazer parte do movimento por terra e território, de pronto eu vim, né? Vim pra cá. Desde o começo isso foi algo que não ficou muito claro, eu acho. Ou pelo menos não como eu percebi na prática, como acontecia aqui, né? O chamado foi uma iniciativa, né, da comunicação da Teia dos Povos, né, porque estava no site da Teia, estava nos meios de comunicação da Teia, mas a gente foi recebido num território do MST, que era um núcleo da Teia, né? Então, assim, quando a gente chegou aqui, essa diferença na prática entre elo, núcleo, né, entre território e articulação, entre movimento de massas e articulação, foi ficando um pouco mais claro, assim. E desde o começo foi um pouco novo, assim, para mim, porque foi uma espécie de uma dupla militância, né? A gente estava fazendo parte do Movimento Sem Terra, a gente foi recebido em um território sem terra. A gente recebeu uma formação num território sem terra e a gente também veio reocupar um outro território sem terra, mas também compondo como núcleo da Teia, né? Que na verdade parte muito da própria dirigência dessa brigada do MST, né? Que a peculiaridade, eu acho, dessa brigada é que nessa brigada o dirigente, né, que é Neto, ele é um conselheiro da Teia, então por ele estar dirigente, os 9 territórios da brigada faziam parte também como os núcleos da Teia. E quando a gente chegou foi inusitado, porque a gente viu na prática a base do Movimento Sem Terra, desses territórios dessa brigada, estava muito distante da Teia, assim, né? Tipo, alguns não sabiam nem o que era a Teia, outros sabiam, mas não tinham uma compreensão, outros achavam que na verdade a Teia também
era algo que rivalizava, né, com o próprio MST. Então a gente foi aos poucos descobrindo assim, né, tipo, o que realmente significava isso, esse movimento meio híbrido, né, entre Teia dos Povos e essa brigada do Movimento Sem Terra. Em relação ao Movimento Sem Terra, né, tipo, eu acho que é um movimento que é difícil a gente não conhecer, né, no Brasil, vindo da cidade, né, vindo de uma militância na cidade, porque é um movimento realmente histórico e muito, muito forte, muito potente até hoje. Em relação à Teia dos Povos, é uma articulação política, né, que na verdade eu acho que uma das grandes diferenças que hoje em dia eu vejo, né, que a Teia dos Povos estava se propondo a lidar com algumas contradições do próprio Movimento Sem Terra, né? Uma delas, no caso, é a própria questão da identidade, né, dos povos originários, da identidade dos quilombolas, das comunidades pesqueiras, marisqueiras, né, tipo, se por um lado o MST ele é esse movimento de massa muito, muito forte, né, que de alguma forma ele absorve, né, tipo, essas pessoas, né, e dá uma identidade para elas, né, que é o Sem Terra. A Teia dos Povos, eu acho que ela se propõe, na verdade, a pegar essas identidades já existentes, vinculadas ao território, e conseguir uni-las, né, mas na verdade sem precisar modificá-las de uma forma, né. Então, hoje em dia eu percebo assim que a Teia dos Povos ela é uma articulação política e ela na verdade não rivaliza, ela compõe, né, com os movimentos de luta por terra e território, que o Movimento Sem Terra é um dos mais contundentes aqui no Brasil, né. A gente chegou no Baixo Sul da Bahia, no assentamento Claudomiro Dias Lima, que pertence à Brigada Jefferson, né. Fica perto de Jitaúna, e a gente chegou nesse território porque lá era onde mora, né, o dirigente dessa brigada, que é o Niri Sankara, e onde a gente foi recebido, né, tipo, e onde a gente aprendeu a lidar com as práticas do campo, né, com a técnica mesmo, né, de plantar, de roçar, de trabalhar com as ferramentas. A gente viu na prática mesmo, né, tipo, como era o dia a dia, né, tipo, do trabalhador rural, né, dentro do Movimento Sem Terra aqui no sul da Bahia. A gente foi cedido uma pequena área pra gente construir, né, tipo, barracões pra gente morar, com uma cozinha coletiva, pra gente conseguir plantar e colher para vir para um outro território que a gente está hoje, né, e reocupar aqui. Eu acho que o que eu considero mais importante desse êxodo reverso, né, de sair da cidade e vir para o campo, porque para mim hoje é a forma de conseguir construir uma vida mais autêntica e anticapitalista, assim. Eu acho que foi a maneira mais coerente que eu achei para isso, né. Eu acho que a cidade, ela hoje em dia representa um projeto colonial, né. As pessoas não foram voluntariamente para esses assentamentos urbanos, que na verdade o que define para mim a cidade, né, é um território que ela não consegue construir a sua autonomia. Ela precisa, na verdade, parasitar outros territórios para conseguir se reproduzir, né, reproduzir o seu modo de vida, a sua forma de estar no mundo. Então, eu acho que para mim o sentido de vir para o campo é esse, assim, né, além de
de você estar, né, num território que é um meio de produção, né, um meio de liberdade para sua vida, né, um meio de liberdade potencial, é também não compactuar com o existir, né, com o modo de vida imperial, assim, né, que existe na cidade, né. Eu basicamente hoje eu não consigo imaginar uma luta, né, contra o sistema sem a gente voltar e reocupar o campo, né? Não tem como a gente conseguir tá num território, né, tipo, que na verdade ele precisa explorar outros, assim, né? E pra mim é isso, é viver mais alinhado com as coisas que eu acredito, né? Eu acho que esse nosso encontro aqui, né, o encontro das pessoas que vieram formar, né, o Terra Livre, ele foi um encontro foi um bom encontro, assim, foi muito inusitado, porque a gente reuniu pessoas muito diferentes, de classe, raça, gênero diferentes e com muitas vivências diferentes, né? Então, e até diferenças etárias também, né? Então, por exemplo, você teve pessoas do sul, você teve pessoas do nordeste, pessoas do sudeste, pessoas do norte, do centro-oeste, pessoas que já haviam, por exemplo, trabalhado, né? Tipo, outras pessoas que eram jovens e estavam começando a ter a primeira experiência fora, né, da família nuclear, pessoas que, né, se identificavam com um tipo de sexualidade ou outro, e essa heterogeneidade ela compôs uma perspectiva mais de uma organização mais horizontal, né? A gente veio com essa perspectiva para cá e com um princípio que era um princípio de que a gente ia resolver as coisas tipo em assembleia, né? em grupo, né? A gente ia ter reuniões, a gente não ia dividir, por exemplo, a terra em lotes individuais, não, o nosso trabalho ia ser coletivo, a cozinha ia ser coletiva, a roça ia ser coletiva, e o fruto desse trabalho também ia ser coletivo. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito feliz assim, com a solidariedade que foi sendo criada, né? Teve pessoas que tinham meios materiais de manter o grupo, outras pessoas que não tinham, né? Tipo, pessoas que tinham uma facilidade para trabalhar, outras pessoas que não tinham, e a forma como a gente foi vivenciando isso foi tentando tipo, equalizar e ver como cada um poderia ajudar o grupo. Então, no momento que a gente chegou, isso foi muito importante, assim, houve uma coesão muito grande, assim, ao meu ver, né? Depois que a gente veio para o território, as coisas começaram a sair um pouco desse pensamento, a meu ver, assim, tipo, a gente veio para cá e aí a gente começou a ter alguns problemas de organização, né? Tipo, um desses problemas era que a gente não conseguiu construir, eu acho que uma coesão e um alinhamento em relação ao trabalho, em relação a nossa produção, né, aos nossos objetivos de curto prazo e de longo prazo, e essas diferenças acabaram se tornando, na verdade, como falam, essas diferenças acabaram se tornando conflitos, né? E aí esses conflitos acabaram se tornando ressentimentos, e eu acho que isso acabou, de certa forma, dividindo um pouco o grupo, né? E
ao longo desse processo também os próprios processos de poder, né? Eu acho que os grupos se dividiram e no final teve um movimento também de que tentar não mais ter a construção do consenso, né? Tipo, e rolou expulsão, né, tipo, de um membro, e depois rolou também o abandono por outros membros por conta dessa incapacidade ou dessa vontade de construir consenso. Então eu acho que foi uma experiência muito completa, assim, né? Eu acho que foi algo que ainda está sendo digerido por mim, pelo menos, né? E por muitos de nós, eu acho. Mas eu não vejo isso como numa perspectiva pessimista, né? Como se o que a gente tentou fazer aqui deu errado, ou como se não fosse possível esse tipo de organização. Eu vejo que, na verdade, agora é o momento da gente ver o que fazer uma perspectiva, né, temporal do que aconteceu, e ver as coisas que deram certo, as coisas que talvez nós fizéssemos diferentes hoje. Mas, assim, pra mim, hoje eu tenho um carinho muito grande por cada companheiro que chegou e que a gente viveu junto, morou junto, cozinhou junto, lutou junto, trabalhou junto, né? Hoje eu sinto uma camaradagem, uma solidariedade muito grande, assim, em relação a esse vínculo, né? De como os indígenas falam, né? Eu hoje em dia considero eles meus parentes, né? A agroecologia, para mim, ela representa uma técnica, né, ancestral, né, uma forma de viver uma biointeração com o nosso meio, né, uma forma de viver de uma vida libertária e de uma vida respeitosa em relação ao nosso meio, né. Terra. A terra, para mim, representa o meio, né? O meio para a gente atingir a nossa liberdade. Eu acho que a terra é o que nos permite nos autogovernar, né? Território. O território, para mim, tem a ver com a capacidade que a gente tem de ligar, né, de corresponder à nossa prática com a nossa identidade, né? O território, para mim, é uma forma contra o Estado, né, de estar na terra. Territorialização. A territorialização, para mim, ela tem a ver com o processo de desalienação, né? Tem a ver com o processo da gente entender que os limites, né? Os limites que existem na nossa existência nesse sistema, né? Assalariado, nesse sistema que nós fomos obrigados a viver. Corpos. Os corpos, para mim, são a materialização dos territórios na micropolítica, né? Os nossos corpos são territórios onde são políticos e também são lugares onde emana, né, tipo, a nossa luta e a nossa liberdade. Luta. A luta, para mim, ela começa na amizade, né? Aí, tipo, pra mim a iminência do inimigo não é o que faz a gente lutar, né? Pra mim a luta, ela tem a ver com aquilo que
o sistema mais se esforça para destruir em nós, que é nossos mecanismos de resolução de conflitos para que a gente consiga viver junto, né? Aquilombar-se. O aquilombamento, para mim, eu acho que ele é uma palavra que define, né, tipo, e que inspira, né, tipo, a gente tem aí as experiências de históricas de aquilombamento, de produção de zonas autônomas, né, não tão temporárias assim, mas algumas vezes temporárias. O aquilombamento, para mim, eu acho que é uma prática que a gente deveria estar fazendo mais, incentivando mais a acontecer. Militância. A militância para mim passa muito sobre justamente o que eu já falei aqui, que é o alinhamento entre o que a gente acredita e a nossa prática, né, a nossa existência. Para mim a militância ela é uma forma de viver e de viver feliz no mundo, né? A militância para mim ela tem que ser alegre, a militância para mim ela tem a ver com o que a gente acredita, ela tem a ver com autodisciplina, não uma disciplina imposta. Ela tem a ver com em bons encontros, encontrar aqueles que aumentam a nossa liberdade, né? Militância para mim tem a ver isso com uma existência autêntica. Terra livre. O Terra Livre para mim foi uma iniciativa, né, que eu digo hoje que foi aquela que quebrou a dormência da minha semente, assim. Foi uma iniciativa que conseguiu me mostrar que é possível viver de outra forma, é possível habitar e estar no mundo de outra forma, e acima de tudo é um princípio para mim hoje em dia que por mais que o conforto material seja importante, a liberdade é mais. Teve um dia para mim que foi muito feliz, assim, que eu sempre penso quando eu penso no Terra Livre, que foi um dia que a gente recebeu uma companheira aqui e a gente apresentou o território para ela e tal, e num outro dia de manhã ela perguntou pra gente se ela poderia vir morar aqui, né, se a comunidade a aceitava, né? E isso pra mim foi muito bom de se ouvir, né? Porque você imaginar que um território que você está se esforçando com outros companheiros para estar, né? Vinha uma outra pessoa de fora que não conhecia e ela conseguia olhar, né? Mesmo sem ter o envolvimento com a comunidade e falar, tipo, aqui é um lugar que eu quero morar, aqui é um lugar que eu quero fazer luta. Isso pra mim é o que eu espero do resto, né, da minha militância, né? Isso pra mim foi um dia que me marcou e eu realmente tive a certeza que eu estou no caminho certo, né? Que estamos no caminho certo. Esse dia pra mim foi muito bom. Algo que eu senti falta nesse processo aqui, né, que eu acho que poderia ser feito diferente. A primeira coisa é ter uma orientação, né, tipo de mestres e mestras, né, tipo da terra e do território. Eu acho que isso é algo que é crucial, assim. É algo que, para mim, a ancestralidade vem daí, né? De você conseguir refletir
com aqueles que já vieram e já estiveram aqui e pedir conselhos mesmo, né? Tipo, sobre os caminhos, até mesmo também para manter a coesão no grupo, né? E eu acho que agora eu acho que basicamente isso para mim seria o mais crucial, assim, numa próxima experiência.